aqui. Vocês têm que conversar? Vocês têm que conversar? Vamos começar com uma oração, meninas. Eu vou pedir para a Iva fazer essa oração, Iva, por favor, para Deus abençoar a nossa aula. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. O Senhor nos abençoou durante a semana e hoje, pela Tua graça, o Senhor nos trouxe aqui. Abre, Senhor, os nossos corações, ó Deus, para que tudo que for dito aqui faça morada em nós e que nós sejamos praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes. Nós te adoramos porque o Senhor é um Deus fiel para conosco, o Senhor é o Criador e o sustentador das nossas vidas, o Senhor é um Deus incomparável, o Senhor é único, o Senhor é soberano. Então, em nome da Tua soberania, da Tua bondade e misericórdia, coloca as Tuas palavras em nossos corações e nos ajuda a praticá-las. Abençoa-nos, Senhor, a todas nós que estamos aqui, as nossas famílias, aqueles, ó Deus, que não têm vindo, que o Senhor toque seus corações para que possam vir também. E seja, Senhor, com a Michele nesta manhã, que ela fale somente da Tua parte. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos trabalhar sobre a origem da família, né? Como que surgiu a família? Eu sei que quarta-feira o pastor já começou a falar sobre isso no estudo. Eu falei para ele, você adiantou toda a minha aula. Foi maravilhoso, né? Então a gente não precisa fazer mais nada, só colocar o YouTube e ele dá aula. Mas eu vou tentar trazer algumas outras coisas para nós pensarmos. E nós vamos trabalhar Gênesis 1, 2 e 3 nessa manhã. O texto base da nossa aula é Gênesis 2, 24, que diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Assim como em toda a criação, a família foi planejada por Deus. E foi isso que o pastor falou na quarta-feira, quando ele tratou sobre Gênesis 2, né? Ela passou a existir a partir da sua palavra e começou com um casamento. Vou pedir para alguém abrir lá em Gênesis 1, 27 e 28 e fazer a leitura para nós, por favor. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aí já no verso 27, qual é a primeira palavrinha que aparece? Criou Deus. Então, a família, a primeira coisa que nós precisamos entender, ela foi criada por Deus. Eu acho que ninguém tem dúvida sobre isso. Ela não foi uma instituição criada pelo homem, porque o homem viu Eva, gostou de Eva, falou, vou casar com você. Não, né? Eva, quando foi trazida a Adão, ela já foi trazida com o propósito do casamento, né? E outra coisa muito interessante, que Deus preparou toda a criação para ser o lar da humanidade. Vocês já pensaram sobre isso? A última coisa que Deus cria é o homem e a mulher. E antes deles, Deus criou todas as coisas para que a humanidade pudesse habitar na terra. Então, toda a criação de Deus glorifica a Deus e é para o homem e a mulher e para os seus filhos. É isso que diz lá em Isaías 45, 18. Quem puder abrir e ler para a gente também, por favor. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. E não a criou para ser um caos, para ser habitada
Eu sou o Senhor e não há outro. Deus criou a terra para ser o quê? Habitada. Habitada. Então, Deus já tinha, antes de criar todas as coisas, o propósito de criar o homem e a mulher. Então, tudo que Deus cria, lá em Gênesis 1, do versículo 1 até o versículo 26, é para que o homem e a mulher pudessem habitar na terra. Isso é fantástico, porque Deus pensou em cada detalhe para que o homem e a mulher fossem um casal, uma família, neste lugar que Ele havia criado. Deus criou primeiro o homem. O homem foi criado a partir do pó da terra. A sua alma, pelo sopro de vida soprado do alto. Essa foi a única criação de Deus que mantém comunhão com a terra e com o céu, e que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Vamos ler lá, Gênesis 1, 27, nós já lemos, né? Que criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. E depois Gênesis 2, 7. Mais alguém leia para a gente, por favor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Vocês já pararam para pensar? Todos os animais, todas as aves, tudo que Deus criou foi pela sua palavra. Tudo veio a existir da sua palavra, né? E tinha uma conotação da terra, né? Deus criou para habitar a terra. O homem, Deus cria do pó da terra, que Ele mesmo criou, e Ele dá ao homem uma natureza divina, quando Ele sopra fôlego de vida nas suas narinas. Então, em nenhum outro ser nós vemos isso. Deus cria todas as coisas, mas só no homem e a mulher Deus sopra o fôlego de vida, né? Trazendo a conotação para o homem de que ele é um ser da terra, mas ele também é um ser do céu. Depois nós vamos fazer uma ligação muito interessante lá no final. Por não haver nenhum outro ser na terra como Adão, ele se sentia sozinho. Quando Deus chama Adão e fala assim, olha, você vai nomear todos os animais, você vai dar nome a todas as coisas, o que Adão falou? Ele não achou nenhuma que desse. Ninguém é como eu, não é? O elefante tem a elefoa, né? Todos os animais, o cachorro tem a cadela, o gato tem a gata. Todos os animais têm o seu complemento, a sua metade. Adão não tinha ninguém que se parecesse com ele, que tivesse a mesma essência da terra e do céu, não é? Então, o que Deus fez? Para suprir essa necessidade, Deus criou a mulher. Vamos ver lá, Gênesis 2, de 20 a 22. Alguém que encontrar pode ler também. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e ele adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E aí o homem disse assim, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Então, Deus, vendo que não tinha ninguém na terra que se parecesse com Adão, e isso trazia para ele um sentimento de solidão, ele cria Eva. E os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus, que é o que fala lá em Gênesis 1, 27, né? Criou, pois, o homem à sua imagem e também a mulher.
Não foi só o homem que foi criado à imagem de Deus, a mulher também espelha a imagem de Deus. Por isso que os dois perante Deus são iguais, não tem diferença. Eles têm diferença no seu papel, né? Na sua função, para o que Deus os criou, mas perante Deus, homem e mulher são iguais. Eles foram criados à imagem e à semelhança de Deus. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, tá, gente? A mulher foi criada a partir do homem, de uma de suas costelas, para ser sua ajudadora e companheira. O teólogo Matthew Henry diz, é muito lindo isso, quando a gente pensa na complexidade dessa criação. Não foi à toa, não foi sem propósito que Deus tirou Eva da costela de Adão. Não foi, né? Ele diz assim, a mulher não foi feita da sua cabeça para estar acima dele. Ela não foi feita dos seus pés para ser pisada por ele, mas do seu lado, para ser o quê? Correspondente, igual, ajudadora, companheira, de debaixo do seu braço, para ser protegida, e de perto do seu coração, é muito lindo para isso, ser né? amada. Ser protegida, que coisa linda isso. E quando a gente entende esse propósito de Deus, como é libertador, não é mesmo? Deus não nos criou para ser igual ao homem em função. Deus deu ao homem a função de ser o comandante, de liderar, para que nós pudéssemos nos sentir protegidas, amadas. Não é à toa que Paulo vai falar lá em Efésios que o homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. É um sacrifício muito grande, minhas irmãs. A gente pensar, para o homem é fácil, ele só trabalha, chega em casa, não tem que fazer mais nada. A mulher tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Mas nós não temos que ir para o fronte, para a frente de batalha. Nós não temos que morrer pelo homem. O homem tem o dever de morrer pela mulher, né? Para isso ele foi chamado. E é por isso que a mulher foi tirada do seu lado, para ser protegida por ele, né? Isso é libertador para nós. Quando nós entendemos que Deus criou o homem para nos proteger, para cuidar, para ser o responsável por nós diante de Deus. Deus não fala assim para a mulher, você vai ser responsável pelo seu marido no dia que eu chamar você lá no juízo final. Não, mas Deus fala para o homem, você vai ser responsável como sacerdote do lar. E eu vou cobrar de você a vida da sua mulher espiritual, a vida física. É um peso muito grande, irmãos. Cristo carregou um peso muito grande pela igreja. Não foi? A morte dele foi muito profunda, foi um peso. Ou não foi? Foi fácil? Não foi. E a Bíblia fala que o homem, ele tem que ser como Cristo na sua família. A mulher não. A mulher é a ajudadora, aquela que está perto, aquela que complementa aquilo que ele não pode fazer. Então, quando a gente entende que Deus nos criou para ser protegida, para ser amada, o nosso fardo se torna muito pequeno, muito pequeno. Portanto, Deus não só criou a família, como também a abençoou, dando o poder, a habilidade e o desejo para o homem e a mulher serem marido e esposa e de serem pais. E por ser o criador da família, ele prescreveu um padrão e um modelo para ela. Deus deu ordens a Adão e a Eva, né? Ele fala assim, no versículo 28 do capítulo 1, fala que Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a,
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus deu ao homem e à mulher a função de constituir uma família. Né? Esse foi o primeiro mandamento que Deus deu à família. Né? Sejam fecundos, encham a terra. Tudo aquilo que eu criei é para ser desfrutado por vocês, pela humanidade, como família. Isso é muito importante. Então, a família, ela é uma obra de Deus, ela foi criada por Deus e abençoada por Deus para habitar na terra. Esse é o primeiro princípio que a gente precisa entender. E aí, nós vamos trabalhar agora sobre o primeiro casal que Deus cria, né? A primeira família. Então, antes de Deus criar Eva, Deus dá uma ordem a Adão. Lá em Gênesis 2, 16 e 17. Por favor, alguém leia. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa foi uma ordem dada diretamente a Adão. Deus ainda não tinha criado Eva quando ele deu essa ordem. No entanto, apesar de nós não vermos nenhum texto falando diretamente disso, fica implícito quando Eva conversa com a serpente de que essa ordem foi repassada para ela. Em algum momento, Adão falou para ela: olha, você está vendo essas duas árvores aqui no meio do jardim, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessas nós não podemos tocar, não podemos comer, né? Tanto é que ela fala isso para a serpente. Então, em algum momento, Adão dá essa instrução para Eva. No capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver a queda do homem. Satanás, falando por intermédio da serpente, o que ele faz? Ele distorce a palavra de Deus. Né? Ele começa o seu ataque de calúnia astuta e mentiras contra Deus. E aí ele traz o caos e a morte para a humanidade. Satanás, ele lançou dúvidas sobre a palavra de Deus, porque Deus tinha falado para Eva, para Adão, né? E depois Adão falou para Eva: olha, se você comer, você vai morrer. E Satanás faz o que? Olha, é certo que vocês não morrerão. Lá em Gênesis 3:4. Alguém pode ler para a gente, por favor? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Mas Deus havia dito que eles morreriam, não é? E a serpente faz o quê? Aquilo que Deus disse não é tão bem assim, não é tão certo. É certo que vocês não vão morrer, vocês só vão se tornar o quê? Conhecedores como Deus. Então, ele distorce a palavra do Senhor. Eva, ela foi enganada pela serpente, ela desobedeceu a Deus e depois ela faz o quê? Oferece daquele fruto para Adão, que comeu com pleno conhecimento que seu ato estava errado. Adão não foi enganado por Eva. Olha, come aqui desse fruto, né? Porque não é daquela árvore lá do meio do jardim. Não. Adão sabia o que ele estava fazendo. Vamos ver lá em 1 Timóteo 2,14. Quem achar, pode ler, por favor. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, ele nunca ia poder dizer assim: eu comi sem saber o que eu estava comendo. Ele ia falar assim: não. Ele viu que Eva estava comendo do fruto proibido e ele comeu aquele fruto consciente. Ele pecou consciente. Ele não foi enganado por Eva. Ele não foi enganado pela serpente. Ele sabia. Ele tinha consciência do ato dele, né? Assim como Eva também tinha consciência. Apesar da serpente ter mudado a palavra de Deus, Eva tinha consciência do que ela estava fazendo era errado.
mas ela escolheu errar. Ela escolheu pecar, né? Então, eles experimentaram a consciência imediata do pecado quando os olhos dos dois foram abertos. Então, eles não comeram e sentiram aquele prazer do pecado, e depois que foi cair a ficha, eu pequei, agora eu vou ter consequências. Não, na hora que eles comeram do fruto, eles experimentaram a consequência do pecado. Lá em Gênesis 3, 6 e 7, alguém leia, por favor? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, os olhos deles se abriram no momento que eles comeram. E ali eles perceberam, nós pecamos. Por quê? Eles perceberam que eles estavam nus. Eles não tinham a consciência de que eles estavam nus, porque aquilo era natural para eles. Vão trazer a vergonha. A vergonha vem como um pecado, né? Então, no momento que eles comeram, os olhos deles se abriram, a primeira coisa, eles se envergonharam. Não é assim com as crianças? Né? Ou mesmo com a gente, quando a gente faz alguma coisa errada, é lógico, nós adultos disfarçamos o nosso pecado, né? A gente consegue já, porque nós somos astutos muito mais do que as crianças. Obrigada. Aqui tá baixinho. Tá baixinho. Nós somos mais astutos porque nós já temos vivência, então nós sabemos encobrir o nosso pecado, até na nossa face a gente encobre o pecado, mas as crianças não, elas pecam. A primeira coisa, elas se escondem, né? O meu filho menor, ele vai para debaixo da mesa, ou ele vai atrás da cortina, ele se esconde. As minhas mais velhas, elas já se escondem de forma diferente, né? Elas já começam, não fui eu, mãe, não fui eu. E abaixa a cabeça, mas você sabe que elas estão mentindo, né? Porque é nítido na criança que elas mentem. Quando elas mentem, aquilo fica muito claro, né? Elas não têm ainda aquela coisa de esconder o pecado. Elas não sabem como fazer isso. Então, Adão e Eva também não sabiam. Eles não conheciam isso. Então, a primeira coisa que eles fazem, eles vão procurar alguma coisa para cobrir a nudez deles, para esconder o pecado, né? E aí é o que a gente vê lá em Gênesis 3, de 8 a 10. Alguém leia, por favor? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela criação do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Então, as duas consequências aí do pecado, né? O medo e a vergonha. O afastamento de Deus. Nós vamos ver aqui daqui a pouquinho as consequências que o pecado trouxe para a humanidade e para a família, né? Por último, nós vemos a transmissão da culpa. Por quê? Quando confrontados, o que eles fazem? Adão fala para Deus, não, Senhor, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Então ele culpa a Deus e ele culpa a Eva, né? Eu não sei de nada, eu só comi aquilo que ela me deu. Eva tenta se justificar falando, a serpente me enganou. Eu também não sabia. Culpou Satanás, né? Ela podia ter falado, a culpa é do Adão. Por que ele não estava aqui quando a serpente estava falando comigo, não é? Não, mas ela culpou a serpente. E assim, nós também somos assim. Quando nós temos discussões na nossa casa, a culpa é dele, tá vendo? Não é assim? A gente joga a culpa para o marido, sempre. A gente nunca olha para nosso pecado e fala assim, não, a culpa é minha mesmo, me desculpa. A não ser depois de uma reflexão, depois de oração. Porque aí o Espírito incomoda o nosso coração para isso.
Mas não é um ato voluntário nosso dizer, não, meu bem, me perdoa, a culpa é minha. Eu pequei contra você, eu pequei contra Deus. Não, lógico que não. Se não for a ação do Espírito no nosso coração, a gente não reconhece o nosso pecado. Muito pelo contrário, a gente culpa, a gente delega. Ah, não, a culpa é da outra pessoa, nunca é minha. Né? Foi justamente o que está lá em Gênesis 3, de 11 a 13, né? Eu não vou ler esse texto agora, que mais para frente a gente vai ler também. Então, quais foram as consequências da queda? Lá em Gênesis 3. A primeira coisa que nós falamos agora foi a vergonha. Então, a primeira coisa que o homem e a mulher sentem ao pecar é a vergonha. Né? Pelo pecado, a vergonha porque eles estavam nus e eles descobriram isso, né? Então aquilo se tornou constrangedor, né? A segunda coisa foi a separação da comunhão íntima com Deus, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Eles caminhavam com Deus, eles conversavam com Deus, eles tinham comunhão profunda com Deus. Né? Uma coisa que a gente não vai ter nunca aqui, eles tinham essa possibilidade de conversar com Deus e ouvir a voz de Deus. Era uma comunicação aberta, limpa. Nós não temos isso, Adão e Eva tinham essa comunhão íntima com o Senhor. E isso foi quebrado com o pecado, né? A outra coisa, a discórdia, que foi o que nós falamos, um jogando a culpa para o outro. Isso, o que a gente vive no casamento hoje é fruto do pecado. Né? Essa comunicação que muitas vezes não é entendida, é interrompida. É o pecado que habita em nós, né? Que nos faz sempre olhar para o outro com um olhar de julgamento, com um olhar de desconfiança, sem olhar de amor. Né? Essa discórdia, ela vem com o pecado. Outro pecado, uma outra consequência é o sacrilégio. Adão culpa a Deus. Senhor, foi essa mulher aí que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não teria pecado. Não é? Então, olha isso. Deus olhou a necessidade de Adão no Éden, viu que Adão estava só, deu a ele uma auxiliadora idônea, ele foi alegria para ele, porque quando Deus traz Eva para Adão, eu imagino ele olhando Eva e falando assim, olha isso, que presente, ela é igual a mim. Foi um presente de Deus para Adão, não foi? Eu não vou me sentir sozinho. A gente não sabe se havia comunicação com o homem e os animais, eu acredito que não. Mas assim, mas ele se sentia sozinho por não ter ninguém como ele. E quando Deus traz Eva, ele olha para Eva e fala, olha, agora eu tenho alguém que é igual a mim, eu vou poder me comunicar, eu vou poder me relacionar. E aí logo depois ele peca e a primeira coisa que ele fala, Deus, olha o que o Senhor me deu. Logo reclama. Aqui, tá quebrado. Não, Tá com defeito. Tá defeito. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, a sua obra não foi perfeita. Não é verdade? Isso é um sacrilégio, irmãos. É falar que a obra de Deus é imperfeita. Na verdade, não. O homem se tornou imperfeito por conta do pecado, por conta da queda. A obra de Deus é perfeita. Eles foram criados para ser um casal perfeito. Comunicação perfeita. Tudo perfeito. Família perfeita, sem briga, sem discussão, sem confusão de papéis dentro do casamento. A família é perfeita. A primeira vez que um sacrifício é oferecido foi consequência da queda, né? Lá em Gênesis 3, 21, alguém leia, por favor. O Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O que o Senhor fez? Fez vestimenta.
Vai cobrir a vergonha. Ele matou um animal. Com o animal. Para que o pecado de Adão e Eva fosse coberto. Isso nos remete a Cristo. Então Deus já estava mostrando para Adão e Eva: vocês pecaram, vocês erraram, toda a humanidade vai sofrer por conta do pecado, só que eu vou resolver a situação, né? Eu vou mandar alguém que vai cobrir o pecado de vocês. E aí ele mata o animal e traz para Adão e Eva roupas de verdade, né? Porque imagine as folhas como deviam ser, né? Mal feitas. Não, Deus os cobriu com pele do animal. E Cristo nos cobre com o seu sangue, né? Para que Deus olhe para nós e não veja o nosso pecado. Assim, para que as outras pessoas também não vissem a nudez de Adão e Eva, e eles mesmos não se envergonhassem por causa do pecado deles. Deus os cobre com a pele do animal, né? Então, o primeiro sacrifício de um animal inocente, que não tinha nada a ver com a história, né? Mas sofreu as consequências do pecado de Adão e Eva. Cristo sofreu as consequências pelo nosso pecado. A primeira menção aqui do sacrifício de Cristo por nós. E aí nós vemos também uma consequência da queda, que foi o sofrimento, né? O que Deus fala para Adão e Eva lá no versículo 16 e 17? Alguém leia, por favor? E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então aí foram as consequências do pecado, né? Deus chama Adão e fala para ele: olha, agora você vai ter que trabalhar muito mais para comer, né? Com fadiga, né? Com fadiga, com cansaço. Não é que Adão não trabalhava no Éden, Deus manda Adão trabalhar, não é? O pastor falou sobre isso quarta-feira. Deus manda Adão trabalhar. O trabalho, ele não é fruto do pecado, né? Adão trabalhava no jardim, ele administrava o jardim, mas agora esse trabalho ia ser pesado, né? Ele não ia colher só coisas boas da terra, ele ia colher abrolhos, né? Então, ele ia sofrer para comer. E a mulher também. A mulher teria dores agora para ter filhos. Eva não experimentou o parto sem dor, né? Ela já experimentou o parto com dor. Não só isso, né? O desejo dela de ser mais do que o marido, isso também seria controlado, né? Porque Eva no Éden, a gente já falou sobre isso nos estudos das mulheres, Eva, ela quis tomar a frente de Adão. Não é à toa que Deus fala para ela que o desejo dela ia ser para o marido, porque ela quis tomar o lugar de Adão no Éden, não é? Oi? Quando ela pecou, na hora que ela toma o fruto e ela não consulta o marido dela sobre aquilo, ela tomou a frente, ela tomou a decisão do lar, né, Paty? Então ela tomou o lugar que o marido tem dentro do lar, né? E por isso Deus fala para ela que o desejo dela seria para o marido e ele a dominaria. Porque isso no Éden não existia, já era uma coisa natural. Ela já sabia o papel dela, ela conhecia, aquilo não era problema para ela, não trazia angústia ao coração dela, o ser como Adão. Não
tinha isso, eles não tinham essa disputa que nós temos hoje. Isso vem como pecado, né? E a última consequência que nós vemos é a expulsão do paraíso, né? No versículo 23 e 24, o Senhor, por isso, lançou fora do jardim do Éden a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Vocês acham que Deus foi duro com Adão e Eva ao expulsá-los do paraíso? Vocês acham isso? Foi uma coisa, uma consequência muito dura. Eu estava estudando sobre essa aula, no versículo 24 fala assim: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, uma espada que não parava, porque para ele não tentar voltar para o jardim do Éden. Mas pense, foi uma consequência Adão sair do paraíso, mas foi um ato de amor. Não é para não pecar, porque no Éden nós tínhamos duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Se Adão comesse do fruto da árvore da vida, o que aconteceria? Ele não morreria mais. Ele não morreria mais. Olha o ato de amor de Deus. Eu vou trancar a árvore da vida para que vocês possam morrer. Por quê? A morte é que nos leva para Deus. Se Adão não morresse, nós não teríamos encontro com Deus verdadeiro. É um ato de amor. Então, em tudo, nós vemos o amor de Deus. Todos os atos de Gênesis, da criação, o amor dele pela humanidade, ele criou todas as coisas lindas, belas, para que nós desfrutássemos disso. Deus fez o sacrifício pelo homem e pela mulher, para que eles tivessem vida. E Deus não permitiu que o homem voltasse ao jardim do Éden para que ele comesse da árvore da vida e vivesse constantemente no pecado. Até a consequência da queda foi um ato de amor de Deus. Isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Nós nunca vivenciaremos um casamento perfeito como Adão e Eva. Nunca. Né? Nós somos pecadores, o pecado habita em nós. E isso traz consequências para o nosso casamento. Né? Nós nos identificamos com o fracasso deles, porque nós fracassamos um com o outro, nós fracassamos com o nosso marido fracassa conosco, e nós fracassamos com Deus, não é? Nós conseguimos com certeza, em muitos momentos da nossa vida de casados, lembrar de escolhas ruins que fizemos e tiveram consequências no nosso casamento, não é? Adão e Eva pecaram um contra o outro, quando um joga a culpa no outro. Eles pecaram contra Deus porque eles desobedeceram o mandamento do Senhor. E eles tiveram consequências. Nós também temos consequências no nosso casamento, quando nós pecamos um com o outro, quando nós pecamos contra Deus. Nós também vemos isso, mas nós também experimentamos da graça, da misericórdia, do amor, da bondade de Deus. Agora, lições próprias para nós, mulheres, que esse é o intuito. Por que nós separamos as salas? Né? Não foi porque nós queremos fazer diferença entre homens e mulheres, não, irmãs, não. Nosso intuito aqui é trabalhar mais o coração das mulheres e a outra sala trabalhar mais o coração dos homens, para que vocês se sintam mais à vontade para falar, e eles também, porque muitas vezes
quando nós estamos juntos, nós nos inibimos de perguntar, de falar. Ah, meu marido vai achar que eu estou expondo alguma coisa. Não. E para nós termos um direcionamento focado, né? Por isso que nós separamos a sala. Não foi para trazer divisão, muito pelo contrário, para nós trazermos crescimento. Nós não queremos dividir os casais, a Bíblia fala, né? Não, nós não devemos separar. Aquilo que Deus ajuntou, não separa o homem. Não é esse o nosso intuito. Muito pelo contrário. É ajuntar mais. É trazer mais amor para o casamento. É trazer mais a graça de Cristo. Que nós possamos aprender como mulheres a amar mais o nosso marido. Né? Então, o que a gente pode aprender aí? Primeiro, nós devemos nos lembrar do nosso propósito, para aquilo que Deus nos criou. Eva foi criada para complementar, completar e realizar Adão, atuando como ajudadora. A nova versão internacional diz: alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Então sempre nós devemos nos lembrar disso. Por que Deus nos criou? Para que Deus nos criou? Quem é você? Né? O autor do livro, eu vou mostrar depois para vocês a capa. Uma parte dessa lição foi de um livro chamado Um Casal Segundo o Coração de Deus. E aí eles separam no final de cada capítulo lições para Eva e lições para Adão. Né? E ela coloca assim, na parte para Eva: todas as manhãs, quando eu me levanto, eu oro ao Senhor, eu me pergunto: quem é você? Quem é você? O nome dela é Elizabeth. Quem é você, Elizabeth? O que mudou depois que você aceitou a Cristo? Então, eu sou mulher, esposa e mãe cristã. Esse foi o primeiro propósito para que Deus me criou. Para ser mulher, esposa e mãe. Né? A segunda pergunta que ela faz: qual é o objetivo da sua vida? Dar glória a Deus como uma mulher que conhece a Cristo, ama seu marido e filhos. Lá em Tito 2, 4 e 5, alguém abra para a gente e leia, por favor. Nós trabalhamos esse texto também no Conte Comigo das Mulheres, aqui na SAF. Foi muito gostoso trabalhar sobre esse propósito que Deus nos deu. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Isso o Tito está falando para as mulheres idosas ensinarem as mulheres mais jovens. Ou seja, para que desde novinhas elas aprendam a dar glórias a Deus, amando o seu marido, ensinando os seus filhos, sendo boas donas de casa. Né? Então, qual é o objetivo da nossa vida? Glorificar a Deus como mulher, como propósito que Ele nos deu. Terceira coisa, pergunte sempre. Leia lá 1 Coríntios 11, 3. Quem achou, pode ler. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O marido é o responsável pela esposa, não é isso que o texto está falando? Cristo é o responsável pela igreja e o homem responsável pela sua mulher. Portanto, pergunte sempre para o seu marido quando você tiver dúvidas, quando você tiver anseio no seu coração, né? Pergunte: eu devo fazer isso? O que você acha disso? Meu marido brincou comigo ontem assim: você não perguntou para mim se era para fazer a Maria Mole. Você não perguntou para mim se era para fazer a carne. Não, não são essas as perguntas. São perguntas do nosso lar. Decisões que a gente precisa tomar, não tome à frente. Tome decisões juntos. É o objetivo, né? Nós somos parceiros. Deus nos criou para sermos juntos, não separados.
Eclesiastes 4, de 9 a 13. Texto muito lindo. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então é muito melhor estarem juntos. E foi para isso que Deus nos criou, para nós estarmos juntos. Fazermos tudo juntos, né? Abraão, depois que Sara morre, ele tem uma mulher só para esquentar seus pés, não é? Davi também, porque faz falta isso, né? Vamos lá. Conheça o seu inimigo. Ela foi tentada pela serpente, né? A tentação é uma ocorrência diária. Todo dia nós enfrentamos a tentação, todos os dias. Né? Então, o que nós temos que fazer diante disso? Nos preparar para ela. Comece o dia meditando na palavra de Deus. Eu tenho batido muito nessa tecla com vocês. O nosso dia é diferente quando a gente começa lendo a palavra de Deus e orando. Quando a gente se alimenta de Deus, a primeira coisa que a gente faz no nosso dia é nos alimentarmos do Senhor. O nosso dia é diferente. Quando vem as tentações, eu me lembro. Por quê? O meu coração está cheio do Espírito. Agora, se eu não me alimento, se eu não encho o meu coração daquilo que é importante, as tentações vão vir e eu vou fazer o quê? Eu vou ceder lugar a elas. Porque o meu coração está vazio. É a ideia do copo que transborda, né? Quando ele está transbordando, pode vir mais água, ele não vai encher mais, ele vai transbordar, ele vai cair. E a gente pode voltar um pouquinho? Qual? No ponto 2, pergunte sempre. Não, ali, ó, Pergunte sempre. Mas é o primeiro ponto. É, o primeiro ponto. A gente estava conversando aqui e assim, a gente precisa entender tanto o nosso papel, entender até quais são as perguntas que os maridos querem responder. Porque algumas perguntas, aí eu vou falar de maneira particular, né? Não vou eu expor, tem pergunta que o marido não quer responder. Por exemplo, algumas coisas relacionadas à funcionalidade da casa. Não é próprio do marido responder. Você já se espera coisas do marido que não é natural para ele. Para o meu não é. Querer irritar o Rodrigo, eu pergunto assim, eu compro esse vaso? Ele só pergunta, quanto que é? Tem dinheiro? É caro. Então, não vou esperar dele qual vaso é mais bonito. Se a gente espera coisas do marido, ele não vai poder me dar. E às vezes gera frustração, porque a gente está esperando uma coisa que não é natural. Então, assim, eu aprendi a esperar do meu marido pensou que ele pode me dar. E tem coisa que ele não tem. Então, eu perguntar sempre, nessa parte de perguntar sempre, é tipo, que perguntas? São as perguntas essenciais. Não para o bom andamento da casa, não é isso. É para o relacionamento. Entendeu? A mulher virtuosa lá em Provérbios 31, ela não perguntava para o marido que fruta que ela ia comprar, como é que ela ia decorar a casa. Ela não perguntava isso. Não é próprio, eles não têm isso. É muito difícil o homem que tem essa sensibilidade. Olha, eu acho que esse vaso ficaria bonito aqui. Ai, vamos pintar a parede dessa cor. Gente, isso não são coisas que vão contribuir para o meu casamento. Mas as perguntas que a gente coloca, que pergunte sempre, são coisas concernentes ao nosso relacionamento. Né? Coisas concernentes à educação dos nossos filhos. Decisões que a gente precisa tomar que vão glorificar a Deus. Às vezes eu tenho dúvidas sobre assuntos pertinentes a coisas que... sobre Bíblia mesmo. Quando ele não quer falar sobre isso, é importante que a gente estimule, porque tem marido também que nem sobre isso quer falar. Mas, então, eles estão aprendendo sobre isso lá em cima. Isso a gente... A importância do diálogo. Nós vamos ter aulas sobre comunicação aqui mais pra frente. Acho que são 2 aulas sobre comunicação. Um assunto muito importante. Porque a comunicação no lar, ela é importantíssima. A gente vai ver. Eva e Adão pecaram porque eles não se comunicaram.
Eles não trocaram. Adão, olha, tem uma serpente aqui falando comigo. O que você acha? Você acha mesmo que nós não vamos morrer? Mas não teve essa comunicação. Eva foi lá, conversou com a serpente, pegou do fruto, comeu e deu para o marido. Adão nem questionou. Sim, mas ali... Sim, ela teria que ter consultado, porque, na verdade, ela desobedeceu mais a Deus do que ao marido. Sim, mas você concorda, Gi? Se eu tenho dúvida, Deus não deu a ordem diretamente para mim. Foi Adão que falou que Deus deu a ordem. Então, assim, ela pelo menos tinha que ter tido a dúvida, né? Não, ela já desobedeceu sem nem consultar o marido, sem nem conversar com o marido. Então não passou pela cabeça dela, não, peraí, Adão me falou que eu não deveria comer dessa árvore. Pronto, não vou tocar, não vou comer, mas ainda assim, se o desejo dela fosse tão grande, eu vou conversar com meu marido, quem sabe, né? Nós tomamos a decisão juntos, mas não teve conversa. E Adão, quando Eva deu o fruto também, mas que fruta é essa que você está comendo? Deus não falou que não era para nós comermos? Não. Ele come daquilo sem nem questionar. Daí peca junto, sem... Eu acho que... Sim, ele era o responsável por ela. Falta entender que a responsabilidade do homem, desde Adão, é muito maior. Sim. Isso devia trazer paz ao nosso coração. Sim. Ele vai responder muito mais. Sim. O que ele fez com a família, o que ele fez com a mulher que Deus deu para ele. Sim, então, eu acho que falta às mulheres paz no coração de entender, primeiro, a responsabilidade dele é muito maior. Eu não quero essa responsabilidade para mim. Nem eu estou muito feliz que Deus separou assim. Não, falta a gente pensar, né? O porquê que Deus criou o homem com um propósito, a mulher com outro, entender os nossos papéis no casamento. Agora, as perguntas, Paty, são concernentes à nossa vida conjugal. É lógico, eu não vou levar para o meu marido coisas que não tem necessidade, que para ele tanto faz. Se você colocar o tapete vermelho ou verde, para ele não vai fazer diferença, né? Lá em casa eu tenho que perguntar, porque como meu marido me expôs a semana passada, eu gosto de comprar tapete. Então ele já me falou, não vai mais comprar tapete. Né? Então eu tenho que falar, mas olha, não está combinando aqui com esse sofá, você não está vendo? São perguntas, mas assim, não é o essencial, né, para o casamento, esse tipo de pergunta. Eu penso sempre assim, nós mulheres, nós temos uma tendência de sempre achar que o marido ele é obrigado a adivinhar e a saber o que nós estamos pensando. O óbvio precisa ser dito. E às vezes nós temos medo mesmo de perguntar, nossa, será que ele vai achar tão tolo isso que eu vou falar agora? E aí você fica imaginando as coisas que talvez nem passe pela cabeça dele. Isso você só irá saber se você falar. Então, se você for perguntar e ver que isso de fato não interessa e ele vai deixar aberto para ti, aí você precisa voltar mais. Mas talvez é um assunto que você vai ficar ali dias e dias remoendo, pensando e coisas que ele vai estar... nem vai passar pela cabeça dele e está sendo criado na tua imaginação. Porque você não comunicou, que você não conversou. Então, eu sempre falo isso, o óbvio precisa ser dito. Para você é óbvio, para ele não seja. A gente, uma vez, um grupo de mulheres, de amigas mais íntimas, a gente comentou que tinha uma amiga que falava que ela saía para trabalhar e ela esperava que ele lavasse a louça, porque ela estava chegando no final de semana. Ela falou, o mínimo era lavar a louça, tinha que falar. Aí eu falei, pro meu marido eu tenho que falar, porque não sei se eu quiser que ele seque, eu tenho que falar, amor, você lava e seca a louça para mim? Porque senão ele não é óbvio. Não é óbvio. Para você é, para ele não é. E a gente passou. Quando Eva fala com a gente, a Bíblia aqui não mostra na nossa linguagem, mas mostra um emoji que ela
Eu sabia que alguém ia me perguntar isso, eu tinha certeza. E eu orando, eu falo, Senhor, que ninguém pergunte, Senhor, que ninguém pergunte. Aí, desde quando a senhora fala assim, ela não notou Adão, simplesmente ela come e ela queria ser como Adão, já mostra que a vontade nasceu no coração dela antes dela comer. Antes. Na verdade, o comer é só a consumação do pecado. O pecado vem antes. Olha, gente, eu preciso terminar minha aula aqui. Senão a superintendente vai ficar ali, ó, mostrando o relógio pra mim. Eu não sei te dizer, Kátia, por que Eva não se surpreendeu com a serpente. A gente não tem isso descrito na Bíblia. Alguns teólogos falam que os animais se comunicavam com eles. Eu não sei, gente, é muita conjectura. O que a Bíblia não fala, a gente se cala. Eu não sei. Pode ser até que tenha sido uma surpresa, mas Moisés, ao registrar isso, não achou que era uma coisa relevante para nós. O importante para ele era que Eva pecou. Aquilo foi para o coração dela. Eva não se comunicou, né? Ela simplesmente foi, comeu e deu ao marido. Não houve a comunicação. Gente, é muito importante isso. O que a Bíblia não fala, nós nos calamos. Não tem, eu vou ficar aqui pensando, por que a serpente? Por que foi a serpente? Por que não foi outro animal? Gente, isso não vai edificar em nada a minha vida. Não vai trazer para mim nada além do que a Bíblia já fala. Se Deus não colocou, é porque a gente não precisava saber, né? Então, aqui terminando esse conheça o seu inimigo, eu coloco assim, se Eva tivesse a ordem de Deus tão firme, fixa na sua mente, tão no seu coração, né? E é isso que eu quero colocar para nós. Quando nós temos a palavra de Deus tão firme no nosso coração, na nossa mente, as nossas ações, os nossos pensamentos, eles são sempre voltados para Cristo, né? Nós fazemos o melhor para Cristo. Quando nós vamos olhar o nosso marido, nós pensamos primeiro em Cristo. Os nossos atos são atos de bondade. Eu sempre oro, Senhor, me enche do fruto do Teu Espírito. Porque a partir do momento que eu tiver o fruto do Seu Espírito no meu coração firme, o meu falar, o meu pensar, o meu agir vai refletir a glória de Cristo, né? Então é por isso, encha o seu coração daquilo que é importante, né? Conheça o seu inimigo, ou seja, eu sei que depois das 5, a minha tendência em irar é muito grande. Eu sei, eu conheço o meu pecado. Então o que eu faço? Eu vou procurar maneiras de, a partir daquele horário, me lembrar mais da graça de Cristo, da bondade de Deus sobre a minha vida, para que eu demonstre isso para os meus filhos, para que eu demonstre isso para o meu marido. Eu conheço os meus pecados, então eu tenho que procurar me encher daquilo que vai me impedir de pecar, né? Vou me encher o meu coração daquilo que vai impedir o pecado. Outra coisa, perdoe o seu cônjuge. Adão e Eva culparam um ao outro, culparam a Deus, né? Então assim, não houve o perdão ali. Eu sei que você pecou, você me levou ao pecado, talvez, mas perdoe. Nós precisamos perdoar um ao outro, assim como Cristo nos perdoa. Ainda que eu não receba o perdão do meu marido, eu devo perdoá-lo, porque isso é um mandamento de Deus. Então não vou ficar esperando o meu marido me perdoar para eu perdoá-lo. Não vai, mas antes que ele peça, eu tenho que perdoar, Pati, porque o Senhor manda. A oração do Pai Nosso diz: Senhor, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo os meus devedores. Ou seja, se Deus me perdoar à medida que eu perdoo os meus devedores, miserável homem que sou. Não é verdade? Porque se Deus olhar para mim e só me perdoar quando eu perdoo, nós vamos viver uma vida miserável. Porque nós não perdoamos nem os nossos filhos, muitas vezes, que nós amamos, né, num grau absoluto.
não perdoamos os nossos maridos, como é que Deus vai nos perdoar? Siga em frente. Isso aqui é muito importante. Muito. Adão e Eva foram expulsos do jardim, mas ainda tinham um ao outro e seguiram em frente juntos. Eles sofreram as consequências do pecado, né? Deus deu consequências para cada um deles. Eles foram expulsos do paraíso. Eles poderiam, vai você para um lado, eu vou para o outro. Eu vou com Abel, você vai com Caim. Mas não tinha Abel e Caim ainda. Vocês já pensaram que não existiria família, não existiria a perpetuidade da humanidade? E a própria solução de Deus, né, Liz? É pela descendência. Sim. São juntos que vocês vão resolver. Sim. Então, eles seguiram juntos. Teve o pecado, teve falta de perdão, teve falta de amor, teve jogar problema um na cara do outro. Teve, mas eles seguiram juntos. Não teve divórcio. Não teve divórcio. É fato que nós também falharemos como casal, mas Deus vai prover tudo aquilo que nós precisamos. Né? Ele é suficiente. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Ele está sempre conosco, então nós podemos seguir em frente. Eu sei que há situações muito difíceis. Nós vamos trabalhar isso no decorrer das aulas. Não vou entrar nisso agora. Que a gente acha que o divórcio é a última, é a saída. Diante de Deus, o divórcio nunca é a saída, né? Existem casos extremos, nós estamos falando do que é normativo. Tá? Conclusão e aplicações só para nós terminarmos. O casamento, a origem da família foi uma criação de Deus. Eu acho que isso fica claro para nós. Não foi uma invenção humana. Deus criou, pela sua palavra, o casamento. Deus criou homem e mulher para serem uma família, né? Essa instituição é plano de Deus e abençoada por Deus. Assim como Adão e Eva foram os únicos seres criados com uma parte terrena e outra celestial, importava que o Adão perfeito tivesse as duas naturezas para redimir o pecador. Jesus veio como Deus, homem, da terra para a terra. Então ele veio como homem e ele veio como Deus, com as duas naturezas, porque somente um homem poderia morrer por um outro homem e somente um Deus conseguiria cumprir todo o plano dele, né? Então aqui nós vemos Jesus como o perfeito Adão. O homem e a mulher foram criados para se completarem, para juntos, cada um com seu papel, formarem uma família. E essa união que os torna jamais pode ser quebrada. Jamais. Adão e Eva, mesmo tendo um casamento perfeito, eles tinham tudo para não pecar. Mas pecaram contra o Senhor. Eles inverteram os papéis que Deus havia designado para cada um, não se comunicaram e também pecaram um contra o outro. Se tinha um casal que tinha tudo para não pecar, era Adão e Eva. E mesmo assim eles pecaram. Nós não vamos pecar? Nós vamos! Então o que a gente precisa fazer? Como é que eu faço para lidar com isso no meu casamento? Como é que eu lido com a comunicação? Como é que eu lido com o perdão? Como é que eu lido com a educação de filhos? É o que nós vamos tratar aqui nessas aulas, né? Por causa do pecado, eles experimentaram as consequências, mas também tiveram as promessas de redenção de Deus, né? Deus fala lá para a serpente, Cristo iria pisar, né? A serpente iria morder o calcanhar, mas Cristo iria pisar a cabeça de Satanás. Então Deus já estava falando, tudo vai se resolver em Cristo. Então nós podemos ter lutas, nós podemos ter dificuldades, mas nós já temos Cristo que morreu por nós, que pagou os nossos pecados. E por isso nós podemos seguir em frente, juntos. Não por nós, mas por causa de Cristo. Não é porque eu amo meu marido só, é porque eu glorifico a Deus com a minha vida. Então eu perdoo o meu marido porque eu amo a Deus. Eu me comunico com o meu marido porque eu amo a Deus.
Eu vivo junto com meu marido, mesmo às vezes sendo muito difícil, porque eu amo a Deus. Eu educo meus filhos porque eu amo a Deus. Muitas vezes a nossa vontade é largar, é falar, Senhor, toma conta, eu não vou fazer mais nada, não é verdade? Mas não, eu tenho que fazer para a glória de Deus, porque eu amo a Deus. Diante disso, viva o seu casamento nos propósitos do Senhor. Esse é o melhor caminho. E quando vierem as lutas, lembre-se, o Adão perfeito estará ao seu lado para lhe dar graça em todas as coisas. Adão e Eva pecaram, mas Deus deu o Adão perfeito para que eles pudessem ter a esperança de que um dia eles estariam com Cristo em Deus eternamente. E assim é para nós. Nosso casamento pode estar quebrado, destruído, mas Deus nos deu Cristo para nos dar a certeza de que tudo isso vai passar. E um dia nós estaremos com Cristo. Né? Então esse é o propósito, irmãs, de nós estudarmos aqui, esses 4 meses que nós vamos ter sobre família, sobre a responsabilidade da mulher, a responsabilidade do homem, a criação de filhos, comunicação, vida sexual. Nós vamos trabalhar sobre muitos temas, muitos, para que o nosso casamento glorifique a Deus, para que a gente tenha menos problemas dentro de casa, para que a gente consiga ver mais a graça de Cristo abundando, superabundando na nossa família. E essa é a minha oração. Eu só vou terminar aqui mostrando para vocês os livros que nós usamos nessa aula. Esse livro aqui é um livro bem prático, Um Casal Segundo o Coração de Deus. Ele fala sobre vários casais na Bíblia. Então, ele vai contar a história de Adão e Eva, depois ele vai falar sobre Abraão e Sara, o que cada casal aprendeu, quais foram as suas lutas, o que cada um aprendeu segundo a palavra de Deus. Esse Família da Aliança é um livro muito antigo também, mas muito precioso. E a Família Cristã, do Herman Bavinck, que também nós usamos para essa aula, tá? Vamos encerrar orando. Senhor nosso Deus, graças te damos porque o Senhor é um Deus perfeito. O Senhor é um Deus maravilhoso. Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque apesar do nosso pecado, a sua graça, a sua bondade, as suas misericórdias superabundam sobre nós, ó Pai. E nós podemos colocar as nossas vidas diante do teu altar de graças, derramar sobre o Senhor todos os nossos pecados e ter a certeza que o Senhor nos perdoa. Ajuda-nos, Senhor, a sermos mulheres que edificam mais o nosso lar, que amam ao Senhor, que fazem a tua vontade, Senhor. Abençoe as demais aulas que teremos, que a tua palavra fale ao nosso coração. Nós te pedimos e agradecemos essas bênçãos no nome santo e precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.